Imagina o nível de desespero que deve estar passando agora na cabeça do Dias Toffoli para ele ter tomado essa decisão. É porque realmente a situação já está tão escancarada que ele não se importa mais em mostrar em plena luz do dia que ele está tentando se proteger. Cara, só de explicar isso aqui me dá uma gastura. Os celulares do Dias Toffoli mostram conversas entre... Os celulares apreendidos mostram conversas entre Dias Toffoli e Vorcaro, falando até de pagamento da Merit, que é a empresa dos irmãos do Dias Toffoli. Lembrando, Dias Toffoli viajou no jatinho com o advogado, sequestrou o caso, impediu a investigação, barrou todo mundo, quis barrar novas diligências, determinou que tudo que fosse apreendido fosse para o seu gabinete. Só que quando a Polícia Federal fez uma análise das conversas do celular do Vorcaro, eles, para surpresa de ninguém, viram que Vorcaro e Dias Toffoli conversavam entre si. Por si só, Dias Toffoli tinha que se afastar desse processo imediatamente. A empresa dele estava recebendo dinheiro do Master. A Polícia Federal fez a coisa certa. Falou, olha, isso aqui é um absurdo, a gente tem que levar isso para o presidente do STF, que é o Fachin. Eles levam um relatório ao presidente do STF, falam, olha, tem um ministro seu aí que está envolvido nesses crimes aqui, ó. Então eu acho que nós estamos entregando para o senhor, para que o senhor decida o que deve ser feito. PF leva para o Fachin. Fachin é o cara que está querendo fazer o código de conduta, o código de ética, que o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes não querem. O que o Toffoli acaba de fazer? Isso aqui é um escárnio completo. Vamos lá. Toffoli manda a PF enviar ao STF dados de todos os celulares apreendidos e periciados no caso Master. Dias Toffoli, relator do caso Master no STF, determinou nesta quinta-feira que a Polícia Federal envie os dados de seus celulares apreendidos e periciados na investigação. A determinação ocorre após o diretor da PF, Andrei Rodrigues, entregar ao presidente do Supremo, Edson Fachin, um relatório sobre a perícia realizada nos celulares de Daniel Vorcaro, dono do Master. Na decisão, Toffoli coloca que a PF deve encaminhar na íntegra o conteúdo de todos os aparelhos e mídias apreendidos e os laudos periciais, incluídos dados telemáticos, informáticos e telefônicos. Segundo as investigações, o nome de Toffoli foi citado em mensagens contidas no aparelho. Ao enviar o documento ao Supremo, a PF citou um artigo do regimento interno da Corte que trata de suspeição, o ato em que o juiz desiste de conduzir uma investigação por entender que há algum impedimento que põe em jogo sua imparcialidade. Aí fala que o Toffoli se tornou relator em dezembro. O que o Toffoli está tentando fazer? Opa, peraí. Vocês descobriram aí meu nome envolvido nos esquemas aí? Manda tudo para mim. Vocês não podem ter mais acesso a isso. Eu quero tudo. Quero os celulares, eu quero os relatórios, quero tudo. Eu vou decidir de forma imparcial pela democracia do Brasil o que nós vamos fazer. Toffoli vai dar uma de Moraes. Olha, eu sou investigado, sou a vítima, sou o juiz, sou o investigador. E aí o Toffoli vai sair, olha, eu olhei, analisei todas as informações e os dados e cheguei à conclusão de que eu não tenho nada a ver com isso e que eu sou inocente. E quem falar mal, nós vamos abrir um inquérito. Moraes, você me ajuda? Claro, meu amigo. E assim funciona o Estado Democrático de Direito e Judiciário brasileiro, que hoje é visto como a maior ameaça à nossa democracia. Pesquisa mostra que o brasileiro reconhece que o judiciário brasileiro é visto como a maior ameaça à democracia. Toffoli dobrou a aposta. Tá? Descobriu dados que envolvem o nome dele a receber dinheiro do Grupo Vorcaro, da maior fraude bancária do mundo. O que ele manda fazer? Me dá tudo isso aí. Porque eu, de forma imparcial, democrática, vou investigar isso daqui para ver se eu tenho alguma culpa ou não no cartório. Nossa Senhora. A dúvida que fica, vou perguntar para você e quero que você responda aí nos comentários. Vocês acham que só o Toffoli está envolvido? Responde aí nos comentários. O brasileiro está cansado, né? Estamos cansados de ser tratados como idiotas, cansados das mesmas narrativas, cansados das mesmas mentiras, de ver sempre os mesmos nomes envolvidos nesses esquemas aí de corrupção, né? Sempre os mesmos nomes protegidos. A revolta é geral. É geral. Todo mundo não... O Brasil inteiro não aguenta mais isso daí. Tá? E eu tenho certeza que vai cair mais ministros aí. Ele não vai sustentar isso muito tempo. Vai ser afastado com certeza. Inclusive já fui lá chorar pro Fachin, né? E aí, obviamente, né, o Fachin vai afastar ele para investigar, para apurar tudo.
mas vai ter mais gente envolvida aí, e esse alguém a gente já sabe quem é, a gente sabe muito bem quem é. Presta só atenção nesse vídeo aqui, porque a mídia inteira repercutiu muito esse caso. O tabuleiro, ele juntou cúpulas do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, senhor Alexandre de Moraes também, porque a mulher do Alexandre tem um contrato que ninguém no mercado tem. Que eu acabei de falar. No Brasil. Um contrato de um advogado de elite em São Paulo, criminal, custa no máximo 10 milhões de reais. Para um trabalho de uma longa equipe, uma ampla equipe, por anos de atuação. O contrato da mulher do Alexandre é de 130 milhões de reais. Um contrato de um advogado top criminalista, que ela não é 10 milhões, 15 milhões, raramente, segundo a gente conversa muito com os advogados. Então, enfim, de certa maneira o jogo se acomodou assim, as cúpulas dos poderes lá, e ficou a Polícia Federal, o TCU inclusive, e ficou Polícia Federal e Banco Central. Daniel está me pedindo a palavra. O tabuleiro, ele juntou... Então vocês percebam, né, que o cerco está fechando. O cerco está fechando. E detalhe, que essa questão aí do Alexandre de Moraes, essa questão da esposa dele, é tão impressionante e tão bizarra que o contrato final era de 129 milhões, 3 milhões e 600 mil reais por mês, por um processo. Um processo. O Banco Master, só em 2024, teve 70 mil processos. Desses 70 mil processos, ela estava atuando em apenas um processo. Então, assim, né, cobrar 129 milhões, imagine só os outros processos, os outros advogados aí. O banco foi à falência por pagar advogado, né? Daqui a pouco eles vão falar isso, eles vão usar isso como argumento, né? Olha esse outro vídeo aqui. Notícia importante que chega de Brasília. A Polícia Federal pede a suspeição do ministro Dias Toffoli depois dos dados revelados no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Jussara Soares tem as informações ao vivo, direto do nosso estúdio em Brasília. Há pouco nós trouxemos a informação de que a perícia nos telefones de Daniel Vorcaro, essa perícia feita pela Polícia Federal, já tinha sido encerrada. Informação apurada por Gustavo Uribe e Theo Cury. Agora nós avançamos nessa informação. Entre as mensagens reveladas nessa perícia feita pela Polícia Federal nos telefones de Daniel Vorcaro, foi encontrada a menção ao ministro Dias Toffoli em conversas de Daniel Vorcaro. Daí a importância dessa informação e do pedido feito pela Polícia Federal ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Um avanço a mais nessa investigação sobre o que aparece sobre o ministro Dias Toffoli no telefone de Daniel Vorcaro. Caio. Vamos lá, Márcio, são dois tipos de conteúdo. Primeiro, quem teve acesso a essas mensagens relata um conteúdo de uma intimidade muito grande entre o Daniel Vorcaro e o próprio ministro Dias Toffoli. Esse é uma frente dessas mensagens. E a segunda frente dessas mensagens são diálogos que teriam também o Fabiano Zettel, que é o primo do Daniel Vorcaro, fazendo menções a pagamentos a serem feitos ao ministro Dias Toffoli. Quando eu questionei a essa fonte se há um diálogo sobre pagamentos entre Dias Toffoli e também o próprio Daniel Vorcaro, eles dizem que sim, mas de uma maneira muito mais cifrada. Essas são as informações que nos foram repassadas, saí aqui agora do estúdio, e nessa linha de que essas mensagens tratam de pagamentos a Toffoli e envolveriam também o primo do Daniel Vorcaro, que é o Fabiano Zettel. O Fabiano Zettel, vamos lembrar, é quem viabilizou também a transação financeira que permitiu a venda ali. Bom, tá aí, né? Tá aí. E detalhe, tem um detalhe em tudo isso daí. Existem mensagens, muitas mensagens que foram apagadas e estão sendo recuperadas pela Polícia Federal. Tem também e-mails, tem também textos, tem também... detalhe, né? Se você for pegar, vamos colocar aí, né? Vamos fazer uma pequena analogia, né? O Bolsonaro caiu aí, né? Foi preso, tal, porque tinha uma minuta do golpe no celular de um assessor. Essa era a única prova. A minuta não estava assinada, né? Não estava rubricada, não estava nada. Então, um texto que acharam lá no celular e imputaram esse texto, né, nas costas do Bolsonaro. Essa foi a justificativa da condenação ali do Bolsonaro, que o Fux foi completamente contra, porque não viu nenhuma materialidade que pudesse justificar ali a condenação dele, não viu absolutamente nada na Constituição que pudesse justificar,
Então você vê que os caras começaram a se afastar ali entre eles, né? Eles começaram a brigar entre eles ali desde então. E agora surge essa questão aí, né? Vocês vão ver nos próximos dias vários textos, várias mensagens, vários áudios que a Polícia Federal vai recuperar e vai apresentar esses áudios, a não ser que isso tudo entre em sigilo, porque se não entrar em sigilo, vamos ficar sabendo de muitas coisas que esses caras fizeram, e aí vai um atrás do outro, cair um atrás do outro. É a chance, né, ali, pro Flávio Bolsonaro despontar, né? Temos a chance da direita voltar com força total, porque nessas questões aí que temos que aproveitar, essas oportunidades que temos que aproveitar, porque esses caras, eles se matam entre eles se afundam sozinhos. Aqui para vocês, investigadores da Polícia Federal que apuram o caso confirmaram a CNN Brasil, confirmaram a nossa âncora Débora Bergamasco, que já entra com a gente, inclusive ao vivo a Bergamasco, para falar desse assunto que foi encontrado no celular de Daniel Vorcaro conversas, atenção, com menções a pagamentos de ao menos 20 milhões de reais a uma empresa ligada ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar, portanto, juntos? Ainda não há provas, no entanto, se valores foram efetivamente transferidos ao magistrado ou a intermediários. Porém, no teor das conversas, esta conversa apareceu. Pagamento de 20 milhões à empresa de Toffoli. Vamos aqui ver juntos, então, a apuração da Débora Bergamasco, que eu compartilho com vocês ao vivo. Investigadores da PF que apuram o caso do Banco Master confirmaram a CNN, isso eu já citei. Eu vou aqui para o segundo parágrafo, tá, gente? Vamos juntos vendo. Tá aí, né? Aí, aquela pergunta que eu faço para vocês, né? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. 20 milhões, né? Aqui, ó. 20 milhões dividido pelo salário dele aí, né? Tô colocando o salário bruto, não é nem líquido aqui dele, né? Então vamos lá. A gente tá falando aqui, ó. 444 meses, né? Se dividir isso daqui por 12, aqui, ó, são 37 anos. O cara não tem nem isso de vida mais à frente, né? Tá com quantos anos? 50 e poucos anos aí, né? O cara vai pegar e falar assim, eu aposentei todo mundo aí, né? Aposentei todo mundo. Essa é a conta que ele fez. Foi essa conta que ele fez e chamou todo mundo de idiota. Essa é a realidade. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui esse vídeo aqui, que é do programa Pânico, onde Flávio Bolsonaro foi lá e descascou em cima de tudo que tá acontecendo de ruim no Brasil. Eu acho o Flávio Bolsonaro um cara muito preparado, né? Tem muita bagagem, é um cara com uma estrutura, né? Eu acho que ele consegue transmitir força política e dessa forma eu acho que podemos ter um presidente que governe de forma que não tenhamos mais tantos problemas como estamos tendo nos últimos tempos. Eu acho que é um presidente que governa no sentido para o país avançar, crescer, evoluir, sabe? Com referências. E ele tem muitas, né? O cara vive na Europa, em Israel, Estados Unidos, sempre buscando inovação, sempre buscando atualização sobre o que está ocorrendo no mundo. Então isso ajuda muito o país, né? Assim como quando o Paulo Guedes estava no Ministério da Economia, isso ajudou muito, né, em toda a estrutura econômica na qual a gente estava colocado, né, o Brasil estava colocado, e era obviamente arcaica, era completamente ultrapassada, né, uma estrutura econômica completamente ultrapassada que fazia o nosso país não crescer e evoluir. Ele mudou muito isso, né, através de isenção de muitos impostos, né, migração de impostos, né, ou seja, como é que fala? Ele colocou um imposto dentro do outro, fazendo com que a gente não pagasse, né, houvesse aquela bitributação, tritributação, né, que isso atrapalhava muito o empreendedor. Então,
ele mesclou ali, né? A palavra correta não é essa, mas vocês entenderam, né? Ele juntou alguns impostos também, né? Retirou vários impostos também, né? Colocou também em estudos várias estatais que precisavam ser vendidas, né? Precisavam sair do portfólio do governo, não tinha mais como, né? Manter essas estatais, né? Colocou vários estudos sobre isso, então isso ajuda muito para o país crescer, né? A gente está evoluindo, não dá mais para a gente ficar nessa, né? De querer subir a escada da evolução de joelho. O Brasil está desse jeito, né? Tá desse jeito. Infelizmente, os países estão crescendo, evoluindo, né, subindo de elevador e a gente está lá, né, subindo a montanha de joelhos, né? Não dá. A gente vai dar o exemplo como fez o presidente Bolsonaro. Logo no primeiro mês, no segundo mês de governo, já que deu uma canetada, cortou 20 mil cargos em comissão. Ele voltou nos escândalos em novidade zero. A gente já sabia que ia acontecer de novo. Nós tentamos avisar na campanha de 22, no nosso programa de televisão e rádio, nós fomos censurados. Mas só um raciocínio curto e... Tá aí, né? É o que a gente acabou de conversar. Eu acho que isso ajuda muito, né? Todo esse portfólio de conhecimento, né? Toda essa estrutura de conhecimento, essa bagagem, né? Esse histórico curricular aí do Flávio Bolsonaro pode ajudar bastante, né? Porque não é um cara ignorante, é um cara inteligente, é um cara estudado, né? É um cara que tem esse tato político, né? E muito voltado também para áreas administrativas, né? Áreas da questão, nas questões privadas, né? Ou seja, ele também já foi empreendedor, né? Então, eu acho que pode ajudar muito, né, na questão, né, de voltar a termos um país mais forte, um país mais estruturado, um país que realmente cresça, evolua, né? Não um país que fica nessa dependência eterna do Estado, porque o Estado não faz um país, né? Quem faz um país são as pessoas, a população produtiva, crescendo, gerando valor. É isso que faz um país crescer e evoluir. Vamos para cima. Ainda tem muito mais aqui. Aqui tem vídeo todos os dias, não se esqueça. Então volte aqui amanhã, volte aqui hoje, volte aqui todos os dias, porque aqui tem vídeo todos os dias e aqui você vai ver informação todos os dias. Vamos para cima.